hoje nós iremos compartilhar a palavra de Deus, uma palavra específica para nós mulheres. Mas é claro, todos os homens são nossos convidados especiais para refletir juntamente conosco nesta palavra. Amém? Vamos dar início então à nossa programação, agradecendo a Deus de estarmos juntinhos com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E eu creio que esta palavra tem alcançado muitos corações e o Espírito Santo de Deus tem convencido muitos a se voltarem ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas mulheres da Bíblia que nos deram bons exemplos. Mulheres que fazem com que eu e você se espelhe nelas. Mas também iremos falar a respeito de algumas mulheres que também são citadas na Bíblia para que eu e você fuja de todo e qualquer exemplo que elas possam nos ter deixado. Amém? Vamos então orar a Deus, pedindo a Ele a graça, o discernimento da palavra para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e convencidas daquilo que nós precisamos mudar, agregar ou acrescentar na nossa vida espiritual e também na nossa vida familiar. Convido você a orar conosco. Amém? Deus, eis aqui os seus filhos, as suas filhas que estão atentas a este programa. Eu peço a sua bênção, a unção do seu Espírito Santo para convencer, para tocar e para direcionar essas vidas. Pai, que todas possam estar abertas à sua palavra, atentas ao seu querer e à sua vontade, que nós possamos ouvir, guardar nos nossos corações e praticar a palavra de Deus. Amém. Amadas, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês a respeito da mulher de Noé. Nós todos conhecemos a história deste homem chamado Noé, um homem que ouviu do próprio Deus o que ele deveria fazer. Deus pediu para que Noé construísse uma arca. E quando nós passamos a ler a Bíblia, nós começamos a observar alguns detalhes na vida e na história deste homem, deste herói da fé chamado Noé. Noé, ao ouvir a voz e o pedido de Deus para que ele construísse uma arca, muitas vezes nós olhamos para esta história e imaginamos que essa arca, então, durante alguns dias já estava pronta. Mas, na verdade, levaram-se 120 anos para que esta arca fosse concluída e para que o projeto de Deus fosse realizado na vida de Noé e da sua família. Nós vemos que no decorrer destes 120 anos, a mulher de Noé esteve ao seu lado. Mesmo todo o povo tendo duvidado daquilo que Noé estava fazendo, daquilo que Noé estava construindo. Porque quando nós vamos estudar um pouco mais profundamente a palavra, nós entendemos que naquela época não chovia. As pessoas não conheciam ainda a chuva. E de repente um homem aparece dizendo que Deus havia dito que passaria a chover a partir dali, cairia água do céu e essa água viria abundantemente, de forma que precisaria haver uma arca, onde aqueles que crescem estariam lá dentro e seriam salvos. Ninguém creu na palavra de Noé, a não ser sua esposa, seus filhos, a sua família. Amados, é interessante, será que eu e você seríamos persistentes ao lado do nosso esposo? Quando Deus disser algo para o seu esposo, será que você estará ali do lado dele, apoiando, mesmo quando tudo e todos dizem o contrário? A mulher de Noé esteve ao lado dele o tempo todo, em toda situação e em toda circunstância. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22, e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé conseguiu cumprir o projeto de Deus na vida dele, conseguiu salvar a sua esposa, seus filhos e suas noras e um casal de cada espécie de animal, porque a sua esposa permaneceu ao seu lado.
a esposa de Noé, com certeza nos dá e nos traz um bom exemplo. Nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé estava construindo algo que o mundo não via, que o mundo não entendia. E ele teve o apoio de sua família e no final vocês já conhecem, todos foram salvos. Amém? Outra mulher que nos deixa um exemplo maravilhoso é Sara. Sara, mulher de Abraão. Sara, embora tenha no princípio duvidado da palavra e da promessa de Deus para com seu esposo, ela se arrependeu. Porque quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Sara a princípio duvidou, dando a sua empregada, a sua serva, para o seu esposo, para que então se cumprisse a palavra de Deus. Então isso com certeza foi uma forma de dúvida que Sara teve. Mas no entanto Sara se arrependeu. Amada, talvez você em algum momento da sua vida, ou neste momento em especial da sua vida, você esteja fazendo algo que esteja desagradando o coração do seu esposo, o coração do seu Deus. Se arrependa, volte-se para Ele, ouça o que Ele tem para te dizer, analise e caminhe ao lado dele. Qual foi o resultado do arrependimento de Sara? Ela tornou-se mãe de uma grande e numerosa nação. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode transformar a sua vida? Sara era uma mulher estéril e de idade já avançada. E ainda assim, essa promessa se cumpriu na vida dela e do seu esposo. Não importa quanto tempo passe, a palavra de Deus se cumpre. Nós precisamos entender e respeitar o tempo de Deus. Sara, então, esperou no tempo de Deus e a vontade de Deus se cumpriu. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 23, a Bíblia nos mostra, na verdade, que Sara, ela é a única mulher que tem um capítulo inteiro da Bíblia contando sobre a sua morte. Um capítulo inteiro da Bíblia nos fala sobre a morte de Sara. E Sara foi a mulher mais citada durante toda a Bíblia. Deus amava a Sara. Deus tinha planos para Sara. Sara, em um certo momento, duvidou, mas ela se arrependeu e se voltou para Deus. E foi muito, mas muito, grandemente edificada. Sofreu desafios, teve lutas, mas ela venceu. Ela foi mãe de uma grande nação. Outra mulher que eu quero convidá-la para que eu e você tome como exemplo é Raabe. Raabe também arrependeu-se, mas Raabe foi uma mulher que arrependeu-se de uma vida de pecados. Raabe era uma mulher que tinha uma vida verdadeiramente entregue ao pecado. Mas com certeza, aos olhos de Deus, ela era neófita na fé. Ela era ignorante, talvez até tomada por inocente. Mas quando ela conheceu pessoas que eram de Deus, ela ouviu a palavra, ela aceitou e ela passou a viver esta palavra. Mais do que isso, Raabe deixou-se ser usada por Deus. Ela teve a oportunidade de fazer parte da vitória do povo de Deus. E Deus usou Raabe para que o povo tomasse posse daquela terra, para que o povo, para que os espias tivessem oportunidade de conhecer aquela terra onde eles entrariam com o povo de Deus. E Raabe teve a oportunidade de fazer parte dessa história. Raabe é citada na galeria dos grandes heróis da fé. Vamos compartilhar lá no livro de Hebreus, capítulo 11.
Hebreus 11, 31. Olha o que a Bíblia diz a respeito desta mulher Raabe, que antes de conhecer a Deus era uma prostituta. Era uma mulher que vivia verdadeiramente no pecado. E vamos ver o que aconteceu com ela a partir do momento que ela ouviu falar deste Deus vivo e que ela deixou-se ser usada por Deus pela fé. Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe não sofreu junto com aquele povo incrédulo, que ela morava junto com este povo, mas ela obteve a vitória junto com o povo de Deus. Então, minha amada, não importa qual tenha sido o seu passado, o que você já tenha feito, o que já tenha acontecido, há tempo, há oportunidade. Enquanto há um fôlego de vida, ainda há tempo de você se entregar e aceitar Jesus na sua vida. Nós já falamos a respeito da mulher de Noé, também falamos de Sara e de Raabe. Agora nós iremos falar um pouquinho a respeito de Ruth. Ruth foi uma mulher que viveu intensamente na obediência e no compromisso que ela tinha com Deus. Ruth foi uma mulher que deixou para trás o seu povo, deixou para trás a sua história para seguir a sua sogra. Amados, quantos não têm desprezado a sua sogra? Sogra esta que é mãe da pessoa que você escolheu para viver ao seu lado, para ser uma só carne com você. Esta mulher chamada Ruth nos dá um excelente exemplo de respeito e de compromisso com a sua sogra e também com Deus. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. No entanto, os filhos de Noemi todos morreram. Ficou apenas Ruth e Noemi. Noemi então pediu para que Ruth seguisse o seu caminho, fosse em busca novamente do seu povo, morasse lá com a sua família, e ela ia provavelmente padecer, ter uma vida muito difícil, porque Noemi era uma viúva que estaria a partir deste momento sozinha. Ela então liberou Ruth para seguir a sua vida, porém Ruth não aceitou partir. Não aceitou se separar de Noemi, prosseguiu junto com a sua sogra e juntas elas obtiveram vitórias da parte de Deus. É interessante que quando nós lemos o livro de Ruth, nós passamos a entender como Ruth era uma mulher obediente e firme no compromisso que ela havia feito. Porque Ruth entendia que ela havia feito um compromisso com a sua sogra. Eu quero convidar você a ler o livro de Ruth. O livro de Ruth tem uma história maravilhosa, uma história edificante. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas assim que você tiver uma oportunidade, leia o livro de Ruth. É um livro bem pequeno, bem fácil de entender e nos traz uma história maravilhosa, um ensinamento a respeito de compromisso com Deus. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia se você tiver com ela aí, no livro de Ruth. Amém? Vamos lá então, Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali sepultada, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Este foi o compromisso de uma nora para com a sua sogra. Um compromisso de amor, de fidelidade, de respeito, de companheirismo. E Deus honrou esta mulher chamada Ruth. Ruth casou-se, Ruth foi próspera. Leia o livro de Ruth e você vai ver que verdadeiramente este é um exemplo a ser seguido. Ruth foi fiel
em seus compromissos. Seja você também fiel em seus compromissos. Muitas vezes nós vemos homens e mulheres que antes de se casarem respeitam a sua sogra, beijam a sua sogra, muitos até bajulam a sua sogra. Depois casam-se e querem afastar o seu esposo da sua mãe, querem se afastar da sua sogra, não querem permitir até mesmo o relacionamento dos seus filhos com a sua sogra, com o seu sogro, com a sua família. Amados, vamos respeitar a família do nosso cônjuge, amém? Este é o exemplo que Ruth nos traz hoje, amém? E outra mulher que nos dá uma lição maravilhosa é a profetisa, a juíza Débora. Débora foi a única mulher citada na palavra de Deus que chegou ao mais alto escalão. Débora foi eleita como juíza do povo, e isso não foi em vão. Quando nós lemos a história e a passagem de Débora pela Bíblia, nós vemos que ela era uma mulher justa e sábia. Débora julgava com justiça e com sabedoria. Débora foi uma mulher escolhida pelo povo. O povo começou a olhar aquela mulher que antes de ser juíza era uma mulher comum, mas eles viam nela uma sabedoria que com certeza vinha de Deus. Ela era sábia e também justa. Como você tem julgado? Como você tem sido na sua vida familiar? Você tem sido sábia? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Nós, como mulheres que somos, precisamos sempre pedir a Deus sabedoria e justiça. Quantas vezes você não se viu colocada em situações onde você precisou, de certa forma, julgar aquela situação? Você julgou com justiça? Você tem julgado e analisado seus filhos com justiça? O seu esposo com justiça? Nós precisamos ser justas. Com certeza, aos olhos de Deus, isso muito agrada. E Deus há de nos dar sabedoria. Sabedoria e justiça. Esta é a história de Débora. E este é o exemplo que nós precisamos tomar para nós. Amém? Vamos falar agora de Ana. Ana é uma mulher muito conhecida. No livro de 1 Samuel, nós já começamos a viver juntamente com Ana um pouquinho da sua história. Ana era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos. O seu esposo, naquela época, os homens podiam ter o tanto de mulheres que eles poderiam sustentar. E o seu esposo, então, tinha uma outra mulher que gerava filhos e Ana não gerava. Um dia, então, Ana se lançou verdadeiramente aos pés do Senhor, chorou e clamou a Deus com fé e com esperança. E Deus deu a ela tudo aquilo que ela queria. O maior sonho, o maior presente do mundo, Deus deu a Ana. E sabe qual foi o gesto de Ana? Ela devolveu este presente para Deus. Ela presenteou a Deus com o seu presente. O que eu quero dizer com isso? Ana pediu um filho e Deus deu um filho a ela. Filho este que foi o profeta, o homem de Deus, Samuel. E ao nascer esta criança, assim que ele saiu do seu seio, assim que ele saiu da fase da amamentação, Ana levou esta criança até o templo e lá ele foi criado pelo profeta Eli. E Ana visitava o seu filho apenas uma vez por ano. Ela o amava, mas ela entregou este filho para ser bênção nas mãos daquele que deu este filho para ela. E ela não teve um filho comum. Como eu já disse, ela teve um filho que foi profeta. O livro de 1 Samuel nos conta em detalhes a história desta mulher, que depois de Samuel foi abençoada e agraciada com outros filhos. Amém? Mas agora eu quero falar com vocês a respeito de Esther. Esther nos deixou um exemplo maravilhoso de fidelidade, de disposição de morrer pelo seu povo, pela sua fé. Esther chegou até o posto de rainha,
mas com ousadia, com coragem, com determinação, não negando o seu Deus, não negando a sua fé e não negando o seu povo. Se você, minha amada, precisar ou tiver oportunidade de conquistar algo, mas para isso você tenha que negar a sua família, você tenha que negar de onde você saiu, você tenha que negar o Deus que você serve, não faça isso. Não faça isso. Vá até o fim, declarando o amor, o respeito e a fidelidade que você tem para com a sua família, seus familiares e, acima de tudo, o seu Deus. E com certeza você vai chegar muito mais longe do que você poderia chegar negando ou recusando ou tendo vergonha, constrangimento de apresentar a todos o seu povo, o seu Deus e a sua família. Esther foi uma mulher abençoada que nos deixou um exemplo maravilhoso. Convido você também, leia o livro de Esther. Esta mulher também tem um livro só para ela, só para contar a história dela, Esther. Outra mulher que maravilhosamente nos deixou uma lição de amor, de intimidade e de humildade foi Maria de Nazaré. Essa mulher que foi bendita entre todas as mulheres. Deus olhou para o mundo naquela época e ele viu Maria, a jovem Maria, e ela foi escolhida para do seu ventre trazer o Filho de Deus, aquele que salvaria, aquele que seria o nosso Salvador, aquele que é o nosso Salvador. Maria aceitou ficar grávida do Espírito Santo. Ela aceitou, mesmo sabendo que isso poderia causar grandes problemas, grandes confusões, porque Maria ainda era solteira. Mas ela aceitou, ela tinha humildade. E antes de ser casada naquela época, minhas amadas, meus amados, engravidar era algo muito, mas muito forte, muito difícil. Isso poderia ter custado a vida daquela mulher. Se José não tivesse também sido movido pelo Espírito e aceitado esta gestação, Maria poderia ter sido morta, mas ela foi bendita entre as mulheres e hoje ela tem a sua história também escrita na Bíblia para nos dar este bom exemplo de humildade, de obediência, de amor e, enquanto ela esteve na terra, de intimidade com Jesus. Amém? Eu vou falar agora a respeito de algumas mulheres que nos deixaram maus exemplos. O que nós não devemos ser, como nós não devemos ser lembradas, como mulheres, como esposa, como mães. Amém? A primeira mulher que nos deixou um mau exemplo foi a mulher de Ló. A mulher de Ló foi uma mulher desobediente. Eu gostaria muito de compartilhar mesmo com vocês, de estar lendo a Bíblia, mas nós não temos tempo hábil para isso. Mas eu quero convidar você a estar anotando e posteriormente, ou agora mesmo, estar indo aí na sua Bíblia e lendo. Gênesis 39, versículo 7, nos fala a respeito da desobediência da mulher de Ló, porque Deus deu a ela uma escolha, a vida ou a morte. Deus pediu para que eles saíssem de Sodoma e Gomorra e que não olhassem para trás. Quando Deus diz não olhar para trás, muitas vezes a gente pensa, mas qual que é o mal de olhar para trás? Não significa apenas virar o seu semblante e olhar para aquela cidade sendo destruída. Quando Deus diz para você não olhe para trás, não fique pensando naquilo que já passou. Muitas pessoas querem viver do passado. E a mulher de Ló era uma dessas pessoas. Ela sabia que a cidade seria destruída e ela sabia que ela estava indo em direção à salvação. Quando ela olhou para trás, isto significava que ela estava apegada às coisas daquele lugar, aos pecados, aos erros e às falhas daquele tempo e daquele povo.
Aí então esta mulher foi transformada em uma estátua de sal, como nós já conhecemos a história. Então a Bíblia aqui está nos ensinando que Deus está nos dando sempre novas oportunidades de olharmos sempre para frente. Vamos olhar sempre para frente, vamos profetizar sempre coisas boas para o nosso futuro, para a nossa família. Não fique vivendo do passado, não fique olhando para trás, até porque não tem mais como nós mudarmos o passado, mas há possibilidade de escrevermos um futuro diferente. Então, não vamos ser como a mulher de Ló, não vamos olhar para trás, vamos seguir em frente, sempre pautados na palavra e na vontade de Deus. Amém? Vamos falar também a respeito de Rebeca. Rebeca também, embora tenha sido uma mulher que nos conta uma belíssima história, porque a história de Isaac e de Rebeca é uma história linda, romântica na Bíblia, mas Rebeca nos ensina que nós não podemos dar o mau exemplo que ela deu quando ela não teve reverência para com o seu marido. Rebeca também pecou, errou e falhou ao ter um filho predileto, ao ter um filho favorito. Rebeca, ela preferia Jacó a Esaú. E com isso, Rebeca perdeu a reverência pelo seu esposo. Com isso, Rebeca pecou contra seu esposo, pecou contra Deus e acabou causando uma grande inimizade, uma grande confusão entre os seus filhos. Essa história está escrita e descrita no livro de Gênesis, no capítulo 27. Leia e você vai entender um pouquinho sobre a história desta mulher chamada Rebeca, que em um certo momento da sua vida perdeu a reverência pelo seu esposo e também, infelizmente, tinha um dos filhos como predileto, como favorito, e isso causou uma grande confusão. Vamos dar continuidade, estamos falando agora a respeito das mulheres que não nos deixaram bons exemplos. Mais uma dessas mulheres se chama Dalila. Dalila foi uma mulher manipuladora. A história de Dalila está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Sansão, ele foi manipulado e traído por Dalila. Muitas mulheres têm esse poder, muitas vezes de sedução, a manipulação através de vários mecanismos diferentes. Cada uma usa um mecanismo para atrair e para seduzir muitas vezes aquela pessoa que ama a mulher. E com isso nós vemos que Dalila levou Sansão à ruína. Amadas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque talvez através da nossa manipulação, da nossa vontade de querer manipular, de querer ter sempre razão, nós podemos levar o nosso marido, o nosso companheiro à ruína. Nós precisamos estar atentas a isso. Não podemos ser manipuladoras. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser obedientes a Deus e não deixar que a atração venha manipular aqueles que estão ao nosso lado. E Dalila foi uma mulher manipuladora e não nos deixou bons exemplos, não é verdade? Vamos falar agora a respeito de duas mulheres, mãe e filha. Nós vamos falar a respeito de Herodias e Salomé, uma mãe manipuladora e uma filha sedutora. Mãe manipuladora e filha sedutora, e ambas ambiciosas e más. Tanto a mãe quanto a filha eram ambiciosas e más, mas ao ponto de pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja e conseguir o que queria. Essa história está no livro de Mateus, capítulo 14, a história de uma mãe e de uma filha, Herodias e Salomé. Mãe manipuladora, filha sedutora, ambas más e ambiciosas. Muito cuidado com a ambição. Muito cuidado com a ambição. Muito cuidado com as atitudes que nós estamos tendo. São atitudes de bem ou são atitudes de mal? Precisamos estar atentas. Agora nós vamos falar a respeito da última mulher que nós vamos citar hoje, que não nos deixou um bom exemplo. Nós vamos falar a respeito de Mical. Mical era filha de Saul. Esta jovem, ela casou-se com Davi, mas ela casou-se com Davi para que Davi fosse levado
a morte. Ela era uma esposa desdenhosa. Ela desdenhava, ela ignorava o seu marido. Ela não respeitava a posição dele como marido, tampouco como rei. Era uma mulher que tinha um marido, tinha um esposo, que tinha uma posição de rei. Ela não o respeitava. Nós vemos na Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 33. Ela não respeitava Davi como marido, tampouco como rei. Por isso, recebeu o que para ela, naquela época, era um dos piores castigos. Mical não teve filhos. Ela tinha muita vontade de ter filhos, mas ela não teve porque ela era desdenhosa e ela não respeitava a posição do seu marido. E para encerrar, nós vamos ler aqui a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. A Bíblia diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Amém? Enganosa é a graça, é a formosura, é a beleza, até porque é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Que nós, como mulheres, possamos ser mulheres tementes a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter reverência a Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus em nós, em todo tempo e em todas as situações. Que essas mulheres que estão citadas na palavra de Deus possam hoje, nesta programação, ter nos ensinado algo de valioso, daquilo que precisamos ser e daquilo que precisamos evitar. Amém?